Clodoaldo, né? Glória a Deus. E eu começo falando acerca do nosso tema, né? Nosso tema, a natureza do poder humano e a ética de Jesus que se põe ao lado da vulnerabilidade humana. Então nós temos dois pontos importantes nesse tema, que um fala do poder humano, né? A natureza do poder, e o outro fala da sua vulnerabilidade. Então nós temos dois contrapontos aí, né? Com relação à natureza humana, é o entendimento de que ela em si traz em si o sentido de domínio, né? De buscar o domínio. E quando a gente fala da ética de Jesus, vamos falar sobre os seus ensinos, e esses ensinos eles se põem ao lado dos vulneráveis, né? Daqueles que estão vulneráveis, que estão muitas vezes sob o domínio desses que se trazem, ou que trazem para si a ideia do poder. Mas vamos lá, talvez você também esteja como eu, olhando e vendo de maneira diferente esses últimos tempos, né? Principalmente o século XXI. Para quem nasceu dos anos 2000 para cá, tem vivido... Quem viveu antes, quem vive dos anos 2000 para cá, tem vivido algumas situações muito diversas, né, com relação àquilo que era, com relação ao que se vê no momento. Então, eu creio que não só eu, mas também você que está participando, você tem visto, né, tempos que nós temos vivido, tempos tenebrosos, né, no que diz respeito aos relacionamentos. No que diz respeito a relacionamentos interpessoais da nossa vida, seja ela vida social, política e religiosa, nós temos vivido tempos tenebrosos. Que eu digo isso? Tudo que se diz ou se faz, de alguma forma, prega contra alguns princípios de cunhos modernos que são definidos como politicamente corretos, né? E que esses mesmos princípios, ao serem contrariados, eles restam em si uma diversidade de ataques, né? Então, quando você se posiciona de alguma maneira, você, de alguma forma, vai sofrer ataques por causa daquele posicionamento que você tem. Nesse ponto, ao pensar neste momento, ou, aliás, o próprio pensar neste momento, também parece ir contra a liberdade. Porque, para muitos, e eu observo isso, para muitos, nesses últimos tempos, o ser pensante, ele só é possível se os pensamentos forem iguais. Se você pensar diferente de mim, você não está pensando. Então eu vou te acusar de muitas coisas, inclusive de algumas que você não vai nem gostar. Por quê? Porque você pensa diferente de mim, né? Ou seja, você não pode pensar diferente, você tem que pensar igual a mim. Tá? Caso contrário, você não é um ser pensante, eu sou. Né? Então, quando falamos nesses últimos tempos de posicionamentos políticos e religiosos, então fica claro e evidente que o ser humano tem encontrado muita dificuldade de conviver, né, pastor Elber? O ser humano ele tem encontrado muita dificuldade de convivência. Né? Essa briga ela não se dá simplesmente no terreno de fora, mas ela também começa dentro da própria casa. Né? Dentro da própria casa, entre os mais próximos, essa briga acaba acontecendo. Então, o ser humano ele tem sido conduzido a um estado de dominação que acaba desencadeando ideologias e discursos de ódio, e até mesmo pela força. Né? Então, a verdade, no fim de tudo, é que todos querem ter razão. Eu tenho a minha razão, você tem a sua razão. Todos querem ter razão. Desde de uma discussão no trânsito, até na maneira como se deve educar uma família, um filho. Tudo isso é motivo de discussão, de briga, né? Tudo isso traz um problema. Agora,
Observe bem. Eu fiz questão de trazer isso para cá, porque isso se diz importante com relação à questão da liberdade, que é o início que nós estamos falando aqui. De acordo com a Constituição de um país que se diz laico, né, como se diz que é o nosso, e laico aqui é o termo usado para descrever um país que não sofre influência religiosa, né, ele não passa por influência religiosa, todos têm direito à liberdade de pensar e de exercer sua religião. Pelo menos é isso que a gente vê. Eu trouxe até aqui para a gente falar um pouco, ou pelo menos para citar, o artigo 5º, que é tão exposto, né? O artigo 5º da Constituição brasileira. No artigo 5º, e alguns incisos que eu vou estar lendo, não vou estar lendo todos, mas alguns apenas, a partir do 6º, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí eu continuo fazendo a leitura dos incisos 6, 7, 8 e 9, que vão dizer para nós que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos, né? E suas liturgias, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Ainda no 8º diz que ninguém será privado do direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se o invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E o 9º e último inciso diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Veja, esses são alguns artigos, faz parte do artigo 5º, e são alguns incisos que falam sobre a questão da liberdade, do indivíduo que tem uma liberdade ou que tem liberdade. Na teoria, nós vivemos nesse país, num país de livres escolhas, onde cada um pode optar por aquilo que mais lhe apraz, né? Cada um de nós temos essa liberdade. Claro, respeitando o direito coletivo, né? O direito do outro, claro, né? Então, mas nós observamos, no entanto, e eu faço essa observação aqui juntamente com vocês, que isso sim, tem se tornado cada vez mais escasso. Essa ideia de liberdade, ou que é constitucional e por isso tem que ser zelado por ele, eu percebo que cada dia que passa tem se tornado mais escasso. Todo e qualquer assunto, todo e qualquer pensamento ou posicionamento, seja ele social, político ou religioso, ele é confrontado, mas não em debates sadios e com respeito às opiniões, que é válido, mas com ataques verbais e muitas vezes com violência física e até intelectual, o que entristece aqueles que prezam ou zelam pela liberdade de alguma maneira. Então, a intenção por trás de tudo isso, do meu ponto de vista, é a dominação. É a dominação, é o controle do outro, da vida alheia, da família e até mesmo no que o outro deve ou não pensar. Então, eu não concordo com o seu pensamento, mas eu não consigo debater com você simplesmente em debates sadios, com argumentos. A ideia é partir para a violência, porque eu quero ter o controle sobre você. A ideia é que o outro tem que dominar. O outro tem que dominar. Então, de certa forma, e faz parte do nosso tema geral aqui, o globalismo, nesse sentido, né,
ele contribui com a imposição de uma sociedade que tenha um pensamento único, e talvez esse seja o grande cerne da questão, né? O globalismo, ele tenta impor esse pensamento único. Só que para uma sociedade que estava acostumada a diversificar-se em seus pensamentos, quando chega a ideia de se colocar surge logo a questão, qual? Porque cada um tem uma forma diferente, você faz parte de uma sociedade que tem liberdade de pensar, de raciocinar, de fazer suas escolhas, mas de repente vem o globalismo e ele tenta impor um pensamento único e universalmente determinado, ao meu ponto de vista, com intenções espúrias, né? Ao meu ver, as intenções são as mais secretas possíveis. Porque você precisa pensar dessa maneira. O mundo precisa estar dentro de uma caixa pensando igual, da mesma forma. Veja que a guerra interna, eu falo guerra ideológica que surge, é por causa da tentativa de se trazer uma única forma de pensar de fora, num país que é laico. Então, nós presenciamos isso, outros países também presenciam isso, e isso acaba trazendo uma tensão muito grande com relação à nossa vida, né? Coisa que nós não víamos anteriormente, agora nós estamos vendo, né? Então, a ética em si, ela tem a ver com padrões que a sociedade tem e define como certo e errado em determinado tempo. Eu digo em determinado tempo porque, eticamente, uma coisa pode não ser possível no momento e logo em seguida aquilo fica para trás e pode valer. Não tem problema nenhum. Agora pode. Eticamente, agora pode. Eticamente, antes não podia, mas agora pode, né? Então, ela vai, de alguma forma, o pensamento ético mudando com o tempo. Ele vai se alternando com o tempo. E eu vou esclarecer isso de alguma forma depois, tá? Mais para frente. Para alguns, né, como Killing, só uma visão moral global pode reacender a chama do nosso engajamento coletivo. Né? Segundo ele, esse é o desafio da ética cristã do século XXI. O nosso grande desafio vai ser isso, essa visão global, essa tentativa global de se ter uma única vertente, um único modo de ver as coisas, um único modo de pensar. Esse vai ser o grande desafio da ética cristã. Como a ética cristã vai sobreviver nesse tempo, né? Dessa maneira. Porque ele diz o seguinte, uma ética visão global, ela será sempre produto da criatividade intuitiva e poética do espírito humano. Olha só, tá? Da qual a religião e, de particular, a fé cristã fazem parte. Está ali. Entendeu? Ela está inserida nesse contexto. Né? Nós estamos inseridos nesse contexto. Dentro de toda essa briga, de toda essa tentativa de imposição, de se colocar um modo de ver as coisas único, então nós estamos ali nesse meio. Tá? Nisso, surge a pergunta para nós, para você que está aí, para mim, a ética ela é individual ou ela é coletiva? Né? Outro questionamento que a gente pode fazer, como é que eu posso seguir a minha ética individual? Eu tenho essa liberdade? Pensando em termos religiosos, como o indivíduo pode exercer a sua religiosidade? Aqui eu não estou usando religiosidade como pejorativo, como muitos costumam fazer, tá? Como eu posso exercer a minha religiosidade se não tiver a liberdade de colocar em prática a sua ética? Se eu não tenho a liberdade de colocar em prática a ética da minha religião, como é que eu posso exercê-la? Então, segundo o filósofo e educador brasileiro Mário Sérgio Cortella,
ele resume a ideia necessária de ética quando ele diz que só se fala em ética porque homens e mulheres vivemos em coletividade. Se eu fosse sozinho, ele diz, não existiria a questão da ética. Né? Afinal, ele diz, ética é a regulação da conduta coletiva. Ética regula a conduta coletiva. Se só existisse um ser humano no planeta, o tema da ética não viria à tona. Porque ele seria soberano para fazer qualquer coisa sem se importar com nada. Como vivemos juntos e juntas, neste caso, nós precisamos ter princípios e valores de convivência, de maneira que tenhamos uma vida que seja íntegra dos pontos de vista físico, material e espiritual. Então, veja que, do ponto de vista de Cortella, a ética ela só existe por causa da coletividade. Tá? A ética só existe por causa da coletividade. Ela está inserida nesse contexto. Ela precisa, porque o ser humano precisa desses princípios para interagir um com o outro, para boa convivência. Tá? E embora a ética seja fruto da convivência coletiva, eu convido você para pensar nisso comigo, o grande diferencial que eu acabo vislumbrando aqui é quem define essa ética? Tudo bem, ela faz parte do coletivo, né? Ela existe por causa do coletivo. Mas quem é que define a ética para o coletivo todo seguir? Quem é que define a ética para você seguir? Quem é que define o que é certo e o que é errado para que você siga? Então, a grande discussão, o grande diferencial aqui para nós é isso. Quem é que define a ética? Veja que sobre a temática, e aí nós trazemos alguma coisa agora, ou um ponto de partida para nós que somos cristãos, pensar sobre essa questão de ética, sobre essa temática, como é que a Bíblia define o termo ética, o reverendo Augusto Nicodemos, né, ele respondendo sobre se há um conceito bíblico sobre ética pela qual os seres humanos devem se orientar, ou se Deus não orienta nada sobre esse tema, ele diz que, sendo Deus quem ele é, bom, justo, verdadeiro, santo, misericordioso, sem dúvida nenhuma, esse Deus ele tem uma vontade. Ele tem princípios, normas de conduta e de comportamento para a raça humana que ele criou. E ele diz mais que hoje, nem na área das ciências exatas é possível alguém fazer um pronunciamento sem que o cientista esteja influenciado por aquilo que ele crê, por aquilo que ele deseja e por seus pressupostos. Então, quem define a ética para mim e para você seguir? Quais são os princípios dele? Sim. Pode falar, pastor, por favor. Interessante sua apresentação até aqui. Fazer uma... Espero que continue. Fazer uma breve reflexão aqui de uma questão que eu pontuei aqui desta primeira parte da sua apresentação. Algo que vem sendo falado, né? Vem sendo falado nas palestras da segunda, da terça, hoje é o terceiro dia, sobre essa questão da diferença da globalização e do globalismo, que o senhor colocou bem, e que a globalização, até eu mesmo trabalhei essa definição na segunda, né? A globalização é difícil de ser contra a globalização, porque é um fenômeno mundial de abertura ao livre comércio entre empresas e indivíduos de países distintos. Então, ou seja, com essa questão do comércio, do turismo, isso é a globalização, o acesso rápido a informações, a comercializar com outros países, tudo isso faz parte da globalização.
o globalismo, né, que o senhor apresentou aí como sendo, de Isso. fato, as ideias que tentam tomar a nossa mente, né? Eu usei a definição do Felipe Moura, né, tanto para globalização como para globalismo. Ele fala que o globalismo então, a concentração de poder transnacional, ou seja, é um poder que envolve países no mundo inteiro, em uma elite de burocratas não eleitos, mas como tem muitos recursos, eles fazem com que as ideias deles chegam a muitos lugares, a muitos canais, principalmente internet, né? É muito divulgado na internet as ideias deles, e as ideias deles, a grande maioria, como o senhor bem colocou aí, são contra o cristianismo. E eles querem que a ideia deles dominem, e se você se posiciona diferente, acaba você sendo, na internet se usa um termo, né? Cancelado. Você é cancelado porque você se posicionou diferente e tem um pensamento diferente ou um comportamento diferente. Então, esses burocratas que têm muito dinheiro, muito recurso, eles acabam divulgando muito as ideias deles no mundo afora, né, para tentar ser os maiores formadores de opinião. E aí você colocou, eu acredito que daí em diante, né, que foi aonde eu te interrompi aí, peço desculpa, né, mas como o Ótimo. cristianismo vai sobreviver no meio de tudo isso, né? Exatamente. Obrigado aí pela observação. Né? Eu usei o termo globalismo justamente com esse sentido, justamente pensando nisso, né? No sentido que ele traz, diferentemente de globalização, e a gente entende também que seja algo importante, né? E o que vem junto com a globalização, né? O que vem grudado na globalização é que não é interessante, né? Para a gente, que é o globalismo, né? Mas, de fato, obrigado, pastor. A hora que precisar, pode falar aí, tá? Pode, não tem problema nenhum. Porque, como eu havia dito, né? Quem é? Porque ele traz em si esses pressupostos. Da forma que o reverendo Augusto Nicodemos coloca, ele diz que qualquer um que for trazer alguma definição de ética ou que fazer alguma, alguma ciência, já traz um conceito dentro dele. Então a preocupação é, quem é que vai fazer isso para nós? Quem é? E aí, neste cenário, né, nos deparamos com os inquietantes questionamentos sobre qual e como nós cristãos devemos proceder sob esse estado, né, de dominação pós-moderna. Então, essa talvez seja uma das grandes perguntas, né, um dos grandes questionamentos no qual nós vamos estar inseridos. Né? Como que nós cristãos podemos proceder sobre esse estado de dominação pós-moderna? O que nós vamos fazer? Já que a nossa ética, observa bem, né, você que está aí participando, observe bem, a nossa ética é aquela ética dada por meio de revelação divina pelas Sagradas Escrituras. E nós declaramos que ela é a nossa regra infalível de fé e conduta. Olha aqui como é que nós estamos definindo que nós temos uma ética, nós temos uma regra, nós dizemos que ela é infalível, tá? É a nossa regra de fé e conduta e ela é infalível. Tá? Aquele de quem parte a ética que seguimos é eterno, assim como seus ensinos. E não podem se pautar, como eu disse anteriormente, sobre a ética moderna, a ética desse eterno, que tem ensinos eternos, não se pauta ao tempo. Ele não fica travado no tempo, ele não muda com o tempo, como a ética humanista. Então, nós começamos a olhar agora, olhar para dentro de nós e vemos que existe um grande desafio, né? É o desafio do século XXI, o desafio dos cristãos do século XXI. O que que nós vamos fazer? A proposta da ética moderna é considerar retrógrados tudo que tem a ver com o pensamento ético-religioso.
Então, tudo que diz respeito a pensamento ético e religioso precisa ser extraído para poder a ética humanista fazer parte e aí sim conseguir controlar toda uma sociedade. Né? Até mesmo alguns estudiosos da religião, como o judeu Klausner, segundo citado por Led, né? Ele defende que se chegar o dia em que esse código de ética for despojado do envoltório de milagres e da parte espiritual, o livro de ética de Jesus será um dos mais seletos tesouros da literatura de Israel de todos os tempos. Mas tem que tirar a parte espiritual e tem que tirar os milagres de lá. Né? Ou seja, tem que tirar o divino. Você entende como que é? Você precisa tirar o divino, você precisa tirar o ser divino da história, né? do seu significado, e deixar simplesmente o homem. No pensamento ético humanista, o homem é quem determina o critério do que é certo e errado para a sua vida. Isso aqui já foi até dito na palestra sua, né, do pastor Elmer, foi dito. Né? Ele não se submete a alguma autoridade que o transcenda. Então, esse indivíduo que parte do pensamento ético humanista, ele não submete a um ser transcendental. Somente o homem é responsável e autoridade sobre suas próprias ações, e o fundamento disso é aquilo que é útil para si. Aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe agrada, né? Ou seja, partindo desse pressuposto, né, ou desse pressuposto, encaminha-se a imposição do mesmo tipo de pensamento, da mesma forma de ver, a toda uma sociedade. Então, esse pensamento humanista, ele acaba sendo transferido para todo o restante da sociedade. Então, o que é perigoso, né, pastor Elmo? Já que quem defende esse tipo de conduta escanteia a fé, a religião do indivíduo. Coloca a religião do lado. Isso ali não interessa. Quem define esse tipo de conduta, ou quem defende, né? Quem define ou quem defende esse tipo de conduta, ele coloca de escanteio a fé e a religião do indivíduo. Ela não é aceita. Ou seja, até porque para ela se sobressair, para ela alcançar o status de doutrina na vida das pessoas, o indivíduo não pode estar pautado nas religiões dele. Isso significa o quê? Significa que, ao tirar Deus do homem, né, resta-lhe apenas um ser humano decadente, não é verdade? Desintegrado, caído, em degradação total. E é este homem o responsável por definir qual a ética que uma sociedade deve seguir. Exatamente esse homem. Por isso o desafio nosso. Exatamente esse homem sem Deus, desintegrado, caído e decadente, que vai definir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado para você e para mim estarmos seguindo. Isso se pauta nos grandes desafios que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos erguer nossa cabeça e raciocinar melhor, porque esse é um dos grandes desafios nossos, né? Nesse tempo, nesse século. Então, como que o ser humano ele pode desenvolver habilidades, tanto no âmbito político, religioso e social, sem ter como ferramentas de dominação o seu semelhante? Essa é uma pergunta que fazia parte desse tema nosso. Como que ele pode fazer isso? A maior parte das pessoas do mundo são aquelas que vivem presas e dominadas sem qualquer ferramentas para se livrarem dessas dominações. Neste processo, eu entendo que o Evangelho de Jesus Cristo, ele se apresenta a todos como um meio dessa libertação. O Evangelho liberta. João capítulo 8, 32. O Evangelho liberta.
Mas é importante a gente observar que é a pergunta: como é que as pessoas podem se munir desse evangelho a fim de viver essa liberdade de vida que Cristo propõe, se não se submeterem ao reinado de Deus? Neste ponto, eu chamo a atenção aqui sua para o que Matera, né, ele fala com relação à ética de Jesus e também à ética paulina, né? Matera, ele fala dessas duas éticas, né, da ética em Paulo e da ética em Jesus Cristo, e ele diz que essa ética, ela enraiza-se na proclamação do reinado de Deus por Jesus e no anúncio de Paulo da justificação salvífica em Cristo. Ele diz mais: uma ética feita dentro de circunstâncias históricas muito concretas e que, embora retenha essa visão como muito persuasiva e compelente, ela não deve ser, veja bem, essa ética que faz parte do reino de Deus, né, é uma ética de Jesus, uma ética que é dada a quem pertence ao reino. Ele diz que ela não deve ser imposta aos que se acham fora da comunidade. Não é uma ética que pode ser espalhada para todos. Ela não é imposta para todos, ela é para aqueles que fazem parte da comunidade. Pois, ainda que os que estão de fora possam admirar alguns aspectos dos ensinamentos de Jesus e de Paulo e questionar outros, não entende que possam apreciar plenamente essa ética, uma vez que não partilham da vida da fé da comunidade de crente. Ou seja, como é que eles vão entender ou compreender o todo dessa ética que é trazida por Jesus para nós, se eles não estão inseridos na comunidade de crentes, se não faz parte da fé deles? Então aqui nós já começamos a ver uma diferença entre aquilo que Jesus trouxe e aquilo que o indivíduo humano começa a apresentar. Entre aquilo que o ser humano, porque o ser humano tem em si a ideia de domínio. Veja, ele traz em si a ideia de domínio. Então nós já começamos a ver a maneira de Jesus refletir o seu reino ou trazer o seu reino. Então, outro ponto interessante que eu fiz uma reflexão, aí novamente trazendo aqui o escritor Mário Sérgio Cortella, né? Em várias entrevistas dele, talvez você já ouviu falar sobre o tema ética, né? Que já é conhecido por muitos, e ele diz que a ética é a resposta a 3 principais perguntas da humanidade: se quero, se devo, se posso. Você já deve ter ouvido falar, se não, tem vídeos aí, muitos, tem livros dele também, com essa definição: se quero, se devo, se posso. Nesse ponto, a minha observação é que a ética de Jesus ela acaba contrapondo em muito nossa visão de sociedade, pensando nisso. Ou seja, o ser humano ele carrega dentro de si o ímpeto, né, do domínio, né, o ímpeto de ser senhor, né, o ímpeto de dar ordens. Ele é que quer estar por cima, ele é que quer controlar, quer dominar. Então isso se dá em todos os níveis, tanto social, quanto político, quanto religioso também. Olhando para esse momento da ética atual, que se linka com o hedonismo, como também já foi colocado aqui, né, na palestra do pastor Elmer, se linka com o hedonismo, procurando a satisfação dos próprios prazeres, né, dos prazeres de si mesmo. Se quero, se devo e se posso, terá a ver com a minha satisfação. Ou seja, se me satisfaz, então eu quero, eu devo e eu posso. Desde que isso esteja satisfazendo aquilo que é bom para mim como ser humano. Então eu quero. Também eu devo e também eu posso. É o limite, é onde a gente vai acabar chegando com essa ideia moderna, com essa ética moderna. Né? Então a natureza do poder humano ela é controladora, dominadora. Né? Essa é a sua ética, não tem como fugir. Né? Mas que ética nós seguiremos, né? Qual a ética nós seguiremos?
Mas a E resposta pastor tem que ser Sérgio, clara. Oi? Fale. fazer Pode falar, outra pastor. interação aqui contigo, é, como você tocou em uma questão muito interessante, né? Porque a ética, ela é muito abrangente, uma vez que nós temos é, uma sociedade muito abrangente, né? Uhum. E, e também porque envolve toda uma história, né? De muitas sociedades, né? Você pega, por exemplo, os canibais, né? Eles falam que são nós falamos, né, fora dessa comunidade, nós falamos que quem são os canibais? São pessoas que comem carne humana, né? Vivem no meio da Sim, selva e come carne humana. Só que por que que eles não comem, não matam um ao outro e comem a carne um do outro? Né? Porque há um princípio ético ali na conduta ético. que não permite isso, né? Então, todo ser humano, inclusive há uma discussão teológica em torno disso, né? A discussão chamada lei moral, que todo ser humano nasce com um conceito mínimo que seja do que é certo e errado, né? Então, ele já nasce com esse conceito mínimo, né, do que é certo e errado. A natureza humana vai sempre ter a tendência para fazer o que é errado. A natureza humana caminha, né, nessa condição de sempre fazer o que é errado, né? Mas você vê uma variedade de conceitos que nós temos dentro dessa questão aí da ética. Ou seja, eu toquei aqui em alguns assuntos, você relembrou aí alguns conceitos atuais da ética que, que é importante a gente ver que outros conceitos tão antigos estão também, às vezes, presentes no mundo de hoje. E hoje nós temos ainda, eu vejo assim que por causa dessa questão humanística, antropocêntrica, do homem ser o centro, né, de tudo e querer fazer tudo da maneira que ele bem quer, que ele bem acha, eu vejo que isso, a ética na atualidade, acaba distanciando ainda mais o ser humano de Deus, porque pelo menos na antiguidade, esse conceito do que era certo e errado também tinha um conceito do divino, né, do divino. E hoje as pessoas não têm muito esse conceito. O próprio ser humano é o divino, é o Deus, é o seu próprio Deus. Né? Então, hoje nós estamos assim, a fé cristã, a prática, a conduta cristã está sendo muito atacada pela própria crença da humanidade de que o homem é o seu próprio Deus, é a sua própria divindade. Assim, eu digo assim, até algumas pessoas que falam que acreditam em Deus e que são cristãos demonstram que não acreditam em Deus. Por quê? Porque essas pessoas vivem como se Deus não existisse. Elas ignoram Deus. Ou seja, ela até vai para o culto, ela até tem alguma prática de fé, mas ela ignora Deus. Por quê? Ela não fala com Deus todos os dias. Ela não ouve Deus falar todos os dias. Então, uma pessoa dessa, para mim, ela está vivendo como se Deus não existisse, porque ela está ignorando a presença que é real desse Deus que é vivo, e ela está ignorando esse Deus. Ou seja, pensa aí você morar na mesma casa e acordar e ir dormir sem nem falar e nem olhar na cara dessa pessoa. Está ignorando essa pessoa. Muitas pessoas estão ignorando Deus também, mesmo vendo Deus no fim de semana, indo falar com Deus no fim de semana. Mas todos os dias ela não fala com Deus, ela não faz orações, ela não lê a Bíblia, ela não ouve Deus falando, não tem um relacionamento com Deus.
Exatamente. Obrigado mais uma vez. E essa, pastor Elmer, e a todos os que nos acompanham aí, é exatamente a resposta da pergunta que eu fiz. Que ética seguiremos? Nós apresentamos aqui as grandes vertentes, ou boa parte das vertentes, ou da ideia inserida por trás de uma ética humanista. Né? Mas e nós? Nós somos o quê? Que ética nós vamos seguir? Qual ética que nós seguimos? Bom, a resposta deve ser clara, nós seguimos a ética de Jesus, não é verdade? E olha que eu falei no início que a ética de Jesus ela não muda com o passar do tempo, ela não se altera, ela não vai se alterando com o passar do tempo. Então, qual ética que nós vamos seguir? Nós continuamos seguindo a ética de Jesus, claro. Este ponto é importante porque George Led, autor de teologia, de uma teologia do Novo Testamento, ele diz que a ética de Jesus é uma ética do reino. A ética de Jesus é uma ética do reino. É a ética do reinado de Deus. Ele diz mais que é impossível destacar ou separar sua ética do contexto total da missão e da mensagem de Jesus. Mas ele diz também que tais princípios éticos são relevantes apenas para aqueles que experimentam ou experimentaram o governo de Deus. Se o indivíduo experimenta o governo de Deus, ele está inserido nessa ética e isso faz sentido para ele. Mas se ele de fato está experimentando isso. O elemento único do ensino de Jesus é que em sua pessoa o reino de Deus invadiu a história humana. Veja que nós estamos falando de uma história total e que o reino de Deus invade essa história, começa a fazer parte dessa história para alcançar esses seres humanos. Então esses seres humanos eles não são somente colocados sob a demanda ética do reino de Deus, mas em virtude dessa própria experiência do reino de Deus. Eles são também capacitados a dar cumprimento a um novo padrão de justiça. Veja que para quem faz parte do reino de Deus, precisa compreender que a ideia é diferente. Não é igual a ideia ou a direção que o mundo, e aqui eu falo de sistema, que o mundo carrega. Jesus trouxe uma outra ideia de reino, ao qual aqueles que ele chama para fora desse sistema mundo e inserem nesse reino, capacitando-os ao cumprimento desse novo padrão de justiça. Então, há uma necessidade de se experimentar. Por isso que nós, falando anteriormente, dissemos que matéria diz que ele não pode ser imposto aos outros, aos que estão de fora, aos que não experimentam, aos que não têm essa ideia de reino dentro deles. Porque nós fazemos parte de um reino diferente, o reino de Deus. Em passagens bíblicas, nós somos o que na terra? Nós somos peregrinos na terra. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui peregrinando. Nós fazemos parte de um reino, Deus reinando em nós. Nós fomos chamados por Deus como igreja para um novo tempo. Uma nova visão de mundo, essa é a ideia. Um novo tempo, uma nova visão de mundo. Nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou. 1 Pedro 2,9. Nós fomos tirados das trevas para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nós fomos chamados para isso. Então, o padrão de ética apresentado por Jesus, ele tem a ver com o reino que ele mesmo trouxe. Ou seja, se você quer fazer parte desse reino, a ética é essa. Se você quiser fazer parte do mundo, a ética é essa, é humanista. Eu falo, falando de sistema. A ética é essa. Tá? Então, um reino diferenciado em práticas, costumes e visão. Ao meu ver, é isso que Jesus veio trazer. Há um reino diferenciado. Jesus mesmo declara, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, ele é diferenciado. Tá? Os próprios
Para se entender, os próprios discípulos de Jesus, com os conceitos naturais daquele momento, os próprios discípulos de Jesus, em certo ponto, eles discutiam com relação à questão de autoridade, de poder, né? Nós estamos falando agora há pouco do que o homem quer ser o chefão, né? Quer ser aqueles que manda, aquele que domina. Eles tinham, num determinado momento lá em Marcos 9, a partir do verso 33, eles estavam discutindo quem deles era o maior. Ou quem seria o maior no reino de Deus. Olha a discussão que eles estavam. Poxa, aqui nós tem a galera que domina nós aqui, mas será que nós, seguindo ele, nós vamos também ter ganhar um meinho lá, um carguinho melhor, né? Um lugarzinho melhor para a gente mandar também nos outros? Será que a gente vai ter? Quem vai ser maior lá? E a resposta de Jesus, né? Com relação a esse reino diferenciado, a resposta de Jesus, em seguida, contrapõe a visão de senhorio carregada por eles, até aquele momento. E é exatamente ali que Jesus expõe a sua ética, ou a ética de Jesus em olhar para a necessidade de servir como sendo um dos ápices da sua mensagem. Né? Ou seja, servir a Deus e ao outro e não ser servido é o que torna você maior. Servir a Deus e ao outro e não ser servido é o que torna você maior. Então, o sistema ético de Jesus é, antes de mais nada, baseado no amor. Mateus 22, 19. Né? Tanto o pastor Elmer quanto o pastor Clodoaldo também já falaram sobre isso. O sistema ético de Jesus é baseado no amor. Sua ética tem a ver com reciprocidade, né? Tudo que quiserem que os homens vos façam, fazeis vós também a eles. Eu comentava com a Daisy, eles estão falando tudo que eu vou falar. Mas exatamente porque essas mensagens, elas se completam, né? Elas se completam porque é exatamente o que faz parte do reino de Deus. Então é amor, o sistema ético é de reciprocidade, né? É um novo pensamento, é um pensamento mais elevado, né? Olha, Russell Norman Champlin fala sobre esse sistema ético. Ele diz que esse sistema ético ele tem por base a grande consideração que é Deus. Tá? Deus é o legislador e o homem é o responsável, antes de tudo, a Deus e apenas secundariamente a si mesmo e aos seus semelhantes. Ele diz mais que a ética teísta geralmente ensina princípios éticos eternos e imutáveis. A ética teísta conta com um Deus eterno e imutável que impede a mudança de qualquer modalidade. E ele diz mais, olha, se houver mudança, será tão somente em resultado de uma melhor compreensão sobre Deus e seus caminhos, e não pela mudança do próprio Deus e em seus ensinos. Jesus falou de princípios eternos e todo o seu sistema repousa nos mesmos. Então, os princípios desse reino, do qual eu e você pertencemos, do qual eu e você fazemos parte, são princípios eternos. A ética desse reino é uma ética eterna. Porque muito me admira muitos estarem sendo contagiados com essa visão humanística de ética tão grande e que estão seguindo essa direção. Estão abandonando a visão de reino, ou a ética de Jesus, e seguindo esses princípios humanos. Isso muito tem me admirado e tem me espantado, para dizer a verdade, nesses últimos tempos, como que isso tem acontecido. Então, o fazer parte do reino de Deus, e aí eu começo a falar de nós, que a gente está falando de questão de domínio, né? Então, quando você assume uma responsabilidade no meio cristão, quando você está inserido ministerialmente em algum lugar, o fazer parte do reino de Deus, o que você está lá, o seu ministério não é poder, é servir. Né? Ministerialmente não é poder que você passa a ser, você passa a servir.
Tá? Então, nós não somos, nesse sentido, o dono do reino. Nós não somos o dono da igreja. E nós não somos o dono das pessoas. Nós somos servos de Deus e em Deus realizamos a obra em benefício dos outros. Tá? Então, é isso que nós somos. Quando nós fazemos parte do reino de Deus, aquilo que nós temos que realizar, nós realizamos em Deus e para Deus. Embora os outros sejam os beneficiários, né? Os nossos semelhantes sejam os beneficiários daquilo que nós desenvolvemos para Deus. Mas isso não é poder. Isso é servir. Então, quanto maior a responsabilidade ministerial, falando nesse sentido, mais servos. E aqui eu passo a trazer para você uma observação que eu fiz, que Jesus, por exemplo, ele nunca impôs a quem quer que fosse sua maneira de pensar. Ao contrário, ele foi crucificado não por impor, mas por viver aquilo que ensinava. Ele vivia aquilo que ensinava. Né? Então, muitas pessoas, e aí nisso que eu falo que é de viver, nós lembramos aqui, por exemplo, que muitas pessoas, ao que cabe o ministério terreno de Jesus naquele momento, foram convidadas a segui-lo. Mas nenhuma delas foi obrigada. Foram convidadas a seguir. Nenhuma delas foi obrigada. Tá? O simples fato do convite, né, descartou aí a obrigatoriedade, né? Se ele fazia os convites, então descarta a questão da obrigatoriedade. Frases como aquela dita para os fariseus, para os judeus começaram a seguir Jesus lá em João capítulo 5, diz que eles começaram a seguir Jesus, por quê? Porque Jesus estava, veja, não impondo, fazendo, curando no sábado. Porque Jesus dizia que era filho de Deus. Ele não estava impondo para os outros, ele estava dizendo que ele passou a ser perseguido. E Jesus, num determinado momento, vai dizer para eles assim: olha, vocês que são os mestres aí, analisam as escrituras porque julgam, né? Analisam cuidadosamente as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E Jesus diz: são elas que testificam de mim. E no versículo 40 do capítulo 5, ele vai dizer: se alguém quiser vir a mim, aliás, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele fala: vocês não querem vir a mim para terem vida. Veja que ele é como se ele fizesse um convite. Então, vocês podiam fazer isso, vocês analisam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Né? E são elas que testificam de mim, elas falam a meu respeito. Jesus dizia. Né? Lucas 9:23, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Né? Quando Pedro lá declara quem ele dizia que era Jesus, vinde a mim todos os que estão cansados, de Mateus 11:28, a parábola do grande banquete, né, de Lucas 14, 15 ao 24, tudo isso, meus irmãos, isso reforça o teor da mensagem salvífica de Jesus por meio do convite. Agora, eu chamo você para pensar comigo que é importante isso, observar que ao apresentar sua missão e apontar alternativas e caminhos para ingressar no reino de Deus, o próprio Cristo aponta também as consequências que cada um pode enfrentar. Ou seja, cada um decide ouvi-lo ou não, segui-lo ou não, praticar ou não o que ele ensina, mas cada um será responsável por suas escolhas. Como deixa claro ali a mensagem da porta estreita e do caminho apertado. Né? Então, ele não impõe, ele convida, mas você é responsável pelas decisões que toma em participar ou não desse reino. Por que ele não impõe? Porque a ética de Jesus é baseada no amor, na justiça e na santidade. Né? Essa é a base da ética de Jesus. Ela é baseada no amor. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É baseada no amor. Né? É de amar o outro,
É amar a Deus e amar ao próximo. É na justiça. Deus jamais vai ser injusto. Jesus jamais vai ser injusto. Vai praticar injustiça. Né? E na sua santidade, porque ao mesmo tempo, e talvez aí esteja o grande diferencial, porque ao mesmo tempo que ele convida você e faz o convite para participar, a entrar no reino, quem entra dentro desse reino tem que fazer diferente, não pode continuar igual. Tem que estar separado. Então, a sua ética também é baseada na santidade. Não é venha assim e pronto, continua assim, não precisa fazer nada. Não, porque também a sua ética é baseada na santidade. Veja que a ética de Jesus ela não é reacionária, nem imposta. É a ética da outra face. Tá? É a ética de dar a César o que é de César. Nas palavras, né, do apóstolo Paulo, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Ao contrariar o sistema religioso, social e político da época, não foi pela violência, mas pelo exemplo de uma vida principiada pelo amor e servir que Jesus conquistou. Na ética de Jesus, queridos, só existe um Senhor, que é Ele mesmo. Todos os outros são servos. Ninguém é maior que ninguém. Minha maior responsabilidade não me torna senhor de outrem, tá? Mas me torna mais servo. Isso sim, essa é a realidade da ética cristã. Ou seja, não é domínio, eu não tenho domínio sobre você. Eu sou o servo de Deus que te sirvo. Assim sendo, me encontro agora com aquela mesma colocação do pastor Elmer na sua palestra. O cristão precisa, antes de mais nada, conhecer Jesus e sua ética, a sua maneira de ver, agir e reagir. Por onde ele conhece isso? Pelas Escrituras. As Escrituras é que vão nos dar a direção sobre isso. Então, já caminhando aqui para finalizar, observando aí os acontecimentos dos últimos tempos, é preciso que cada cristão esteja preparado para dar a quem quer que lhe interpele o motivo da sua fé, motivo de sua esperança, mesmo que isso lhe custe a própria liberdade. Killing, como eu já citei aqui hoje, ao falar sobre uma ética para uma nova humanidade, ou seja, para o século XXI, ele diz o seguinte: fé e não segurança é o que está na raiz da ética bíblica. Fé e não segurança é o que está na raiz da ética bíblica. E aí, eu só quero citar aqui o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, 15 e 17. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, está aqui que apesar de todos os desafios com a ética moderna, pautada na satisfação própria, que enfrentamos nesses últimos dias, e que tem levado muitos cristãos a adaptar-se a esse sistema, nosso Senhor é Deus e continua sendo Deus. E nossa ética é a ética do reino. Os adeptos da ética moderna, eles têm se colocado em posição superior em relação aos demais cristãos. Muitas vezes, colocando-os como atrasados. Você e eu somos atrasados. Somos retrógrados.
esse sistema ele acaba refletindo diretamente e muitas vezes na liderança da igreja, quando seus líderes se posicionam como ditadores espirituais e não como apacentadores de ovelhas. Muitos usam a violência para impô-las a fiéis, mesmo que esta ética estejam em desacordo com as doutrinas das Escrituras Sagradas e contrariem a própria ética cristã. Os dias são maus, mas não podemos desanimar, viu? O reino de Jesus que servimos não é deste mundo. Aqui nós somos peregrinos. Há um lugar todo especial preparado para todos nós. Não somos o Senhor, somos servos, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Deus possa estar abençoando a todos. Agradeço aí ao pastor Elmer pela oportunidade. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído de alguma maneira, né, para o desenvolvimento nosso, para que nós possamos refletir esses últimos tempos, esses últimos dias, para que nós, de fato, estejamos preparados para responder a quem quer que nos peça a razão da nossa fé. Pastor Elmer, Deus abençoe. Amém. Pastor Sérgio, muito, muito boa a sua exposição, eu que agradeço. E acrescentou muito, né? Eu até disse isso aqui no primeiro dia, na segunda-feira, que os temas, eles vão e voltam e seriam mencionadas algumas coisas, mas outras coisas seriam faladas com muita clareza, que foi o seu caso, né? Trouxe aí uma exposição muito clara e sobre a ética de Jesus, né? Toda essa conduta, esse comportamento de Cristo e como um cristão deve se comportar, como um cristão deve agir diante de todas estas situações. Essa menção, né? Você fez a menção de alguns versículos aí no final, mas esta menção de saber responder a todos aqueles, né, que querem saber ou que te perguntam sobre a sua esperança, é bem propício, inclusive, para os nossos dias, né? Nós, apesar de tudo, nós temos esperança, nós temos confiança em Jesus, esperamos em Jesus e sabemos o porquê temos essa esperança. Olha que questão interessante. Nós sabemos o porquê e através do comportamento, da conduta, nós podemos responder também. É claro que o evangelho, às vezes algumas pessoas confundem, né? Que o evangelho é só o testemunho é suficiente. A gente sabe que não. É o que Pedro diz aí, tem que saber responder, tem que proclamar, tem que anunciar, tem que falar, tem que saber responder. Então, o testemunho, lógico, conta muito, né? Muitas pessoas estão lendo o evangelho através da nossa vida, mas a gente precisa saber também como falar, como responder diante de todos os ataques, diante de tudo que o evangelho tem sofrido. Nós precisamos saber responder à altura diante desse tempo, diante desse momento. Então, eu que agradeço, né, a sua participação. Eu estou acompanhando aqui também pelo computador, que está aqui ao meu lado. Então, várias mensagens, eu nem vou ler, porque várias mensagens chegaram aqui dos nossos alunos, Bom, pastores, muitos glória a pastores Deus. acompanhando aqui, professores, então, o pessoal que está nos acompanhando aí em casa. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Peço que você, né, ajude o pastor Sérgio aí em oração, né, Amém. sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o ministério dele, os desafios que ele tem aí como líder agora, né, liderando a região Sudeste 3, superintendendo esta região. 4. Então, coloque o pastor... o Sudeste 4, né? Eu falei a Sudeste 3 desde o começo ou não?
Não sei. Prestei atenção agora. É. Então, a Sudeste 4, que é uma nova região, assim, né? Teve um desmembramento da região Sudeste 3 e criou-se a região Sudeste 4. Então, é um novo desafio aí também para o pastor Sérgio. Então, é Sudeste 4, não Sudeste 3, né? Que ele é o superintendente regional. Então, ore por ele, né? Pastor, se o senhor quiser divulgar aí, o pessoal acompanhar o senhor em algum canal ou em algum meio, pode divulgar, nós já estamos Eu não tenho nada. encerrando por aqui. Eu não tenho nada, pastor Elmer. Eu sou seu fã, eu sou seu seguidor só. Pessoal aqui, enche Amém. minhas paciências aqui na igreja, porque eu sou seu fã. Amém, pastor Sérgio. Meus irmãos, então é isso aí, né? Agradeço aí de coração ao pastor Sérgio por ter nos atendido. Deus abençoe a todos. O que acontece, pastor Sérgio? Não foi transmitido pelo YouTube, só que amanhã já vai estar lá no canal do YouTube. O pessoal poderá acompanhar lá a palestra através do YouTube, porque algumas pessoas falaram que não ia poder acompanhar ao vivo, mas assistiria no outro dia. Nós vamos também colocar lá no canal do YouTube da DGSEC. O pessoal pode se inscrever lá no canal da DGSEC para assistir, então, posteriormente aí essa palestra, tá bom? Um abração, pastor Sérgio. Deus abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus. Abraço para todo mundo aí que participaram aí, que conseguiram ficar, né? Deus abençoe todo mundo. Eu que agradeço.